bom estar com vocês aqui mais uma vez para mais uma reflexão. Querendo ou não, a gente já tá nessa reta final de ano, assim, mas de repente está me vendo em outra época, então é sempre tempo da gente parar, refletir, recomeçar. Mas todo fim de ano eu gosto de fazer isso, olhar pra mim mesma e rever, reavaliar alguns comportamentos que sempre podem melhorar e a gente sempre pode fazer isso por nós mesmos, né? Então é uma coisa que eu trago aqui pra vocês, espero te ajudar, te inspirar, te abrir a mente e de repente você tem um clique aí que você estava precisando. Essa é a ideia do Domingo Zen. Essa semana eu recebi uma pergunta da Amanda sobre o aplicativo. Ela falou assim: Ju, qual que é o melhor horário para eu usar as meditações guiadas? Ela falou que já costuma ouvir os mantras, que ela gosta de deixar tocando enquanto toma banho. Eu também, Amanda. Adoro deixar os mantras rolando enquanto eu tomo banho ou cozinho. Mas as meditações é muito particular. Tem meditações para todas as horas do dia, então tem algumas que de repente são melhores para o seu relaxamento, para estimular você a dar aquela parada, respirar mais fundo e se preparar para dormir. Tem as meditações também para desafios do seu dia a dia, para momentos particulares do seu dia a dia, para foco no trabalho, tem para um monte de coisas. Então cabe a você encontrar aquela que é ideal para o momento em que você quiser meditar. E se vocês tiverem sugestão de mais meditações lá pro aplicativo, deixa aqui nos comentários. E para você que ainda não baixou o Zen, que ainda não tem o aplicativo, tem link aqui na descrição e nos comentários. Mas vamos então ao nosso tema da semana. Eu queria que vocês parassem para analisar, mesmo que superficialmente, enquanto a gente conversa aqui, porque muitos insights, gente, muitas fichas caem pra valer, acho que ao longo da semana, conforme você se permite abrir um pouquinho mais depois desse nosso diálogo aqui. Eu poderia chamar de diálogo porque vocês conversam, vocês vão ouvindo o vídeo e vão interagindo comigo. Eu acho isso muito legal. Então, assim, para e pensa. Muitos dos seus comportamentos hoje, de onde você acha que eles vêm? Porque eu parei para analisar as coisas que mais me incomodavam em mim mesma. E eu percebi, gente, que eram réplicas de comportamentos que alguém teve comigo quando eu era criança. Então, às vezes, quando a gente é duro demais com a gente, será que tinha alguém dentro da sua casa ou alguém na sua família que era duro demais com você? E você aprendeu naquele momento a ser assim com você sem nem perceber? Se você, de repente, é uma pessoa que tem muitos medos, que se sente inseguro e frágil, será que alguém da sua convivência era assim quando você era pequeno? Então para e pensa, muito do que você tem hoje talvez não seja seu. Então eu pensei em fazer esse vídeo como uma forma da gente entender que a nossa estrutura de pensamento, de comportamento, ela não é uma coisa que vai ser igual a vida inteira. Ela é muito moldada, especialmente na nossa primeira infância e até os 7 anos de idade. Nas áreas que eu estudo de comportamento a gente fala muito sobre isso. A importância da nossa formação até os 7 anos e a maneira como muita influência de adultos, de mentores, de pessoas que são importantes para você, fazem toda a diferença nos seus comportamentos futuros, nas suas crenças futuras e até mesmo nos seus valores. Então, se tem alguma coisa na sua personalidade que te incomoda hoje, talvez nem seja seu. Você ainda replica esse comportamento, talvez até porque você ainda tá no modo automático, talvez porque você nunca tenha pensado nisso, talvez porque você ainda não tenha de fato despertado para questionar aquilo que é seu genuinamente e aquilo que é seu absorvido do ambiente em que você foi criado, em que você foi formado e por aí vai. Então, quando eu comecei a entender o que em mim era meu de verdade, que não era assim mais da minha mãe, do meu pai, de um primo, de um tio, de um professor, eu comecei a entender quem era a Juliana. Então muita gente hoje me pergunta: Ju, eu não sei nem por onde começar o meu caminho de autoconhecimento. Eu costumo falar: se observa mais, entende o que em você é realmente seu. Mas afinal de contas, Ju, como é que eu faço isso? Como é que eu entendo que é meu de verdade? Eu acho que é exatamente esse caminho de você parar e observar aquilo que te incomoda. Vamos começar resolvendo isso, tirando esse peso das suas costas. Então vamos resolver aqueles comportamentos repetitivos, talvez um pouco negativos que você tem, que a gente costuma dizer que é mais forte que eu, mas não precisa ser assim a vida inteira. Então para olhar isso tudo. Começa a perceber se tem semelhança com alguém que você conhece. E aí sim você vai sentindo aquilo que é verdadeiramente seu e aquilo que não é, porque a gente tem o nosso gênio também, né? A gente nasce com a nossa personalidade, com algumas características que sim são nossas e que às vezes gritam em alguns comportamentos, geralmente os negativos. Então tem certas coisas que a gente fala: meu Deus,
Por que eu faço isso? Por que eu sou assim? Mas é possível que você se molde, é possível que você reavalie tudo isso e vá tendo então comportamentos mais desejados do que impulsivos. E quando você perceber que você tem algumas atitudes, algum jeito de ser desses que te incomodam, que você percebeu, descobri, era da minha avó era uma pessoa muito reclamona e hoje eu me vejo super reclamona também. Ou de repente você teve uma mãe que teve alguns problemas enquanto você estava na sua infância, medos, inseguranças e acabou passando isso pra você. Gente, a gente não pode culpar o outro por isso. Cada um faz o melhor que pode naquele momento, como sabe fazer, como pode fazer. É difícil que a gente exija que a pessoa esteja íntegra o tempo todo, ainda mais quando a gente pensa numa vida inteira de convivência. Então não vamos colocar culpa em ninguém. Não é pra apontar dedo, não é pra ficar bravo, não é pra falar eu sou assim por causa de você. Não, é pra entender um pouco do seu histórico, da sua própria história, da sua vida e da história daquela pessoa que faz parte da sua história. Então quando você olha tudo isso, você acolhe, sem julgamento, sem crítica, sem apontar dedo, você acolhe e fala, essa é a história dessa pessoa que interferiu na minha história e daqui pra frente, como que vai ser? Você vai decidir. Entendeu? A sua vida tá nas suas mãos. É claro que a gente é regido, eu acredito, por uma força maior, mas assim, a gente tem pleno controle também dos nossos passos a cada dia, a gente tem pleno controle de olhar pra gente e melhorar. Então assim, dado esse contexto da sua vida, do que passou, de toda essa influência externa, olha pra você hoje e fala, tá bom, se eu não gosto desse meu comportamento, se eu não gosto dessa minha atitude, como que eu gostaria de agir em cada situação? A gente já usou essa técnica para outras coisas, já falamos aqui antes, mas é sempre bom lembrar, muita gente nova chega, então usa para isso também. Eu gosto de me fazer uma pergunta. Se eu tivesse que ter orgulho de mim, como que eu me vejo nessa situação? Se daqui a 1 ano, se daqui a 10 anos eu olhasse aquela atitude, como que eu teria mais orgulho de mim? Como que eu me sentiria melhor? Que tipo de atitude eu deveria tomar para sentir esse orgulho de mim mesmo? Então, essa é uma estrutura que eu uso comigo, gente. Então, sempre que eu preciso melhorar em alguma coisa, seja no meu casamento, seja na minha relação com a minha mãe, que melhorou muito nos últimos anos, justamente por isso, por eu entender o que era meu, o que era dela e respeitar o jeito dela, do jeito que ela é, sem querer mudá-la, mas eu mudei. E quando eu mudei, eu consegui entender as nossas diferenças muito melhor. Porque eu não preciso ser espelho dela, não preciso ser igual a ela, a gente não é igual. E conforme você perceber que sim, somos diferentes dentro da sua casa, você é diferente também. Não precisa pensar igual para ser feliz, não precisa concordar o tempo todo para ter uma convivência saudável, mas precisa ter respeito, precisa ter paciência, precisa ter muita paciência e compreender que cada um é cada um. Então cria essa estrutura, como que eu me orgulho de mim naquela situação, como que eu melhoro o meu comportamento para olhar para mim mesmo e falar, não, é assim que tem que ser, assim me vejo bem, assim fico feliz comigo. Então vai se perguntando e vai entendendo aquilo que realmente é seu. Se você ainda não sabe aquilo que realmente é seu na sua personalidade, se toma essa oportunidade de começar a entender isso. Eu fui começar a pensar nisso agora com 30 anos. Então assim, aqui tem gente de todas as idades e eu respeito muito isso, acho isso muito maravilhoso, essa nossa união. Então, nunca é cedo, nunca é tarde para recomeçar. Eu acho que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu desenvolvimento, cada um precisa do seu espaço. Mas é sempre muito bom para que você se conheça melhor, entender aquilo que não é seu e que pode ficar lá naquele passado. E a cada dia do seu amanhã, você vai se libertando desses comportamentos, dessas crenças, desses pensamentos e você vai limpando tudo isso, limpando esse histórico, limpando o seu sistema para ver realmente aquilo que está permanecendo, aquilo que fica. E dia após dia você entende de fato aquilo que é seu. Então essa é uma mensagem que eu quis deixar para vocês, de algo que transformou assim minha vida numa escala quântica. Se você já passou por isso, conta pra mim aqui nos comentários se você teve algum outro jeito de fazer isso, compartilha, porque eu acho que essa nossa união é que faz a força. Eu sou extremamente grata por ter vocês como minha família Zen e desejo sempre o melhor que vocês podem ser, o melhor que vocês podem se desenvolver, o melhor que vocês podem doar de amor pra si mesmo. Isso é muito importante. Tamo aí, tamo junto. Um beijo no seu coração e até mais.